gente faz um planejamento estratégico, a gente tem algumas saídas. Tá? Você tem formas diferentes de fazer planejamentos estratégicos, pode ter diferentes saídas, mas de forma geral, você vai ter o seguinte: objetivos e metas estratégicas, né? Quero crescer tanto, né? O Sandro falou muito bem, quero dobrar de tamanho, eu quero dominar um mercado X, eu quero sei lá o quê. Você tem metas e objetivos estratégicos. Deveria, pelo menos. Dessas metas e objetivos, junto com as alavancas, a gente vai ter projetos, concordam? A gente vai ter projetos de motor 1, de eficiência, e a gente vai ter projetos de motor 2. Projetos para explorar outros mercados. É o caso que o Sandro prestou muito bem daquela organização, que ela tem expandir para novos clientes, receita recorrente, e tem o motor 2 de inovação, que era promo e viagens, que está crescendo bastante. Então surgiu vários projetos legais ali dentro. Quarto, você vai desdobrar isso para as metas da área. Certo? As áreas têm que ter metas. Não só a organização, mas o que a operação vai entregar, o que a produção tem que entregar, o que suprimentos tem que entregar. Então você tem metas diárias e você também pode ter algumas iniciativas estratégicas dentro dessas áreas. Quando a gente pega isso, todos esses entregáveis da estratégia, o que a gente percebe? O que a gente faz no nosso trabalho, na nossa consultoria? A gente pergunta o seguinte: como você vai acompanhar os resultados estratégicos? Como você vai acompanhar o projeto de motor 2? Como que você vai analisar e acompanhar e gerenciar as metas diárias? Quando nós fazemos essa pergunta, geralmente as pessoas não têm clareza. Percebam a clareza que o iFood trouxe para a gente. Olha, a gente tem um ciclo anual, com metas anuais, semestralmente a gente faz uma revisão, o planejamento é feito em 3 meses, desde a primeira ideação até o aquecendo motores, ele tem uma governança. Então, se você faz uma pergunta dessa para o iFood, a pessoa sabe, a Carol sabe exatamente responder. Mas as organizações geralmente não sabem. Então, você sai ali, legal, a gente tem um projeto de motor 2, um projeto de inovação. E a gente pergunta, como que você vai gerenciar esse projeto de inovação? Qual que é a governança sobre os projetos de inovação? E às vezes não é, não sei se vocês concordam comigo, às vezes não é claro para a organização. Em que momento, o Sandro e o Salim falaram muito bem que tem as engrenagens de abandono. Né? A Carol falou bem também, tem projetos que tem que parar de acontecer. Né? Então, que momento que você faz isso? Da sua orelha? Então o projeto está dando certo, não, para ele? Ou você tem uma governança clara? Ela não explora muito aqui, mas o iFood tem semestralmente essa governança de projetos para semestralmente você abandonar ideias que não fazem certo. O abandono de ideias não é atrás da orelha, tem uma governança clara. Teve um Geatalk que foi feito com o pessoal da Vibra Energia, online, para o pessoal da comunidade, não sei se alguém participou, que eles têm uma governança trimestral, que trimestralmente ele olha o avanço dos projetos de inovação e trimestralmente eles tomam uma decisão. Esse projeto continua ou para? Ele continua ou é descartado? Ou seja, governança de inovação. Não é oba-oba. Então a gente precisa entender, assim como as iniciativas das áreas, as metas, como que a gente vai acompanhar isso? Existem vários modelos. O que não pode é deixar solto. Sabe? Então, quais rituais de gestão vamos implementar ou aprimorar para a gente acompanhar isso? E qual frequência desses rituais? Quem participa desses rituais? Se a gente vai fazer a gestão dos nossas metas estratégicas, em que momento que ela acontece? Quem que participa? N1, N2, N3? Isso que a empresa tem que consolidar. E aí, pessoal, não tem certo e errado aqui. Mas existem modelos que a gente implementa, testa, vê se vai dar certo e continua. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma governança, bem, o resumo do resumo, né? Obviamente, tudo que a gente mostra aqui, tá, gente, que é o resumo do resumo, né? De uma organização que tem várias unidades de negócio. Como que eles fazem? Eles têm um planejamento estratégico de 3 anos, então acabaram de finalizar 25 a 28 do grupo. Cada unidade de negócio tem uma meta anual clara, que eles chamam de NSM, que é o North Star Metric, que é qual é a métrica mais importante da unidade. E aí, semestralmente, eles definiram uma governança que os projetos
E as metas das unidades eram revisadas semestralmente. Ou seja, a partir do momento que você coloca isso, você está falando para a organização que os projetos eles têm 6 meses ali de validade para saber se eles continuam ou não, concordam? Que você vai ter essa revisão semestral ali na prática. E aí, todo mês, eles têm uma reunião de acompanhamento entre sócio e coordenadores, e os coordenadores com o seu time, uma revisão mais tática para acompanhar. Então, nós pegamos esses pontos aqui e fala, quando que a gente vai gerenciar aquilo? Cria governança. E as metas das áreas, como eles vão acompanhar? Cria governança. Então, a gente vai construindo a governança para que tenha acompanhamento. Tá fazendo sentido para vocês, gente, que a gente está construindo aqui? Esse é um exemplo de uma empresa muito interessante. Esse é um segundo exemplo de uma governança que nós criamos, de outra organização. Eles queriam ciclos mais rápidos. Era uma empresa mais ágil, ela queria avaliação mais rápida. Então a gente construiu uma sistemática de acompanhamento de OKRs, né? Tanto estratégico quanto tático, trimestral. Trimestralmente, a gente tem um checkpoint rápido, que o pessoal chama de farol estratégico, nessa empresa específica, para acompanhar os resultados e os projetos. Então, você tem uma governança mais rápida, mais ágil, de evolução. E aí você cria, sobretudo, um calendário gerencial aqui na organização que fica todo mundo esperto. Por que é legal isso? Eu já participei de várias organizações que não tinham esses checkpoints do acompanhamento. Então você saía com um projeto anual no planejamento estratégico, aí você está lá em setembro, você não sabe se o projeto está andando bem ou não. E o projeto gerou resultado ou não? Está funcionando ou não está? E aí você não sabe. Tem empresas que não sabem. Tem empresas que a gente faz reunião, gente, muito com, geralmente, diretoria, né? Fala, e aquele projeto que saiu lá de janeiro do ano passado, está rodando? O diretor não sabe responder. Não sabe. Então isso está acontecendo, as pessoas não estão acompanhando. E aí aqui essa organização específica, eles têm um roadshow de projetos de motor 2 que tem uma governança diferente de projetos de motor 1. Olha que interessante. Em cima estamos falando de motor 1. Embaixo estamos falando de motor 2. É a governança da própria organização. E aí você tangibiliza o negócio de uma forma prática. Você vai acompanhando, você tem rituais de gestões evidentes e claros para acompanhar. E essa é uma empresa muito voltada à tecnologia. Eles têm, para todos os projetos estratégicos, uma reunião quinzenal, que é muito inspirada na metodologia ágil, que são as sprints. Quinzenalmente, todo projeto estratégico tem um acompanhamento de planejamento de atividades que garante que o projeto vai ter agilidade. Essa empresa está voando em execução. Ela deixou claro. Só que antes não tinha isso. Ficava muito solto as coisas. Então, nosso desafio aqui, gente, é deixar as coisas robustas. Você cria a governança. Até de ferramentas. Onde que a gente vai atualizar as metas? Onde que as pessoas vão aprender? E aí você vai criando aqui a governança. Beleza até então? Então, o segundo ponto, para respondam aquelas perguntas, tá? Inclusive, o material vai ficar com vocês. Então, pega aquelas perguntas que a gente falou aqui, depois, e respondem. Motor 2, como a gente vai acompanhar? Onde? Qual ritual? Quem? Iniciativa estratégica, quem vai acompanhar? Quando? Qual periodicidade? Qual ritual? E aí você cria ali o seu modelo de gestão, igual o iFood fez muito bem.